Fala família Farol, sejam muito bem-vindos, mais um episódio do nosso podcast e hoje eu estou muito animado porque eu tenho um grande amigo aqui convidado para falar com a gente, Gabriel Cantarino. E aí, mano? Tô feliz de estar aqui com você. Muito bom, velho. Quem diria, hein? Cara, depois de um tempinho, né? Faz uns 3 anos que a gente não 3 se via, né? A última vez que a gente se viu, a gente tava num evento de chapação, né? Cara, a gente tava com o Dan, né? Tava com o Você Dan. tava traduzindo daquela vez ou só tava de... Daquela eu fui só receber. Só Eu receber. acho que era Davi que tava traduzindo. Foi... Eu não lembro. Não, acho que foi o Guilherme Lima. Guilherme, verdade, Isso. verdade. E aí a gente ficou no mesmo quarto. Foi. A gente tá em Belém agora, né? Belém do Pará, Só exatamente. que 3 anos atrás a gente tava conversando exatamente. Sobre a possibilidade, talvez, de eu mudar pra cá. Aí eu lembro que eu cheguei e eu canto. E aí, mano, o que eu faço, cara? O que você acha? Cara, vai. Aí você tá aqui, né, cara? Pra quem que eu fui perguntar, né, gente? Meu Deus do céu, mano. Pra quem que eu fui perguntar? Que bom, tô Não, aqui. mas foi legal que você foi respaldado também pelo Dan. Lógico. Na verdade, eu fui respaldado pelo Dan. Eu falei, vem. Aí o Dan falou assim, vem. Não vai. Isso é. E na verdade é o seguinte, impressionantemente todos os caras, eu conversei com o Dan, conversei contigo, fui lá, conversei com o Lê, da Poema, conversei com meu pai, conversei com o Randy Clark, conversei com vários outros caras assim, que são pessoas que a gente tem conexão e todos eles, e eu não falei, quando eu falei com um, Você não eu falou falei que o que falou- o outro falou, E entendeu? nem falou que falou com o outro, né? Isso, exatamente. Não, eu quero saber o que você me diz. E todos falaram a mesma coisa, cara. Ó, cara, eu Impressionante. tô alinhado, cara. Eu, o Randy Clark. Tá, Parece. Mano, que bom ter você aqui, Muito velho. bom, Tô cara. muito feliz. Pra quem não sabe, a gente se conhece há... Faz o quê? Uns 6 anos? 2016? Vamos começar daí, né? Quando a gente se conheceu, eu lembro que eu tava fazendo um caça ao tesouro lá no Mackenzie, em São Paulo. Eu fui com um amigo, né? Um amigo que conhecia você. Ele falou, cara, vem pra cá, então a gente faz o caça ao tesouro e tal. Eu vou te apresentar um cara aqui que você precisa conhecer ele. Eu falei, beleza, demorou. Eu não lembro se tinha mais gente, além eu e o Daniel. Acho que devia ter mais umas 2 pessoas, Cara, eu acho, né? Umas 3, eu lembro sei de lá. uma menina apenas, mas eu acho que tinha... Não, cara, tinha umas 4, 5 Era pessoas um grupinho assim, que eu acho que sim. era que tava ou comigo ou com o Daniel, e a gente foi fazer esse prático de caça ao tesouro, de É evangelismo. porque eu conheci o Dani, cara. Um beijo pro Dani, onde que ele estiver, né? Pois é, cadê o Daniel, né? Mas Se você tá assistindo esse podcast, comenta aí embaixo, cadê o Daniel? Isso. Entendeu? Mas o Dani aí falou a mesma coisa comigo. A gente tava numa viagem missionária da Monte Sião, né, ali em Taubaté. A gente foi para um carnaval ali, nas regiões. E, cara, eu sempre me movi muito em cura, né, cara? Tipo assim, sempre foi uma ênfase de movimento de Deus para evangelismo, que Deus fazia em mim, né? Uhum. E aí, normalmente as pessoas ficam impactadas, né, com cura e tudo mais. E o Dani, que já tinha ido para Bethel, para várias coisas, ele falou assim, cara, eu preciso te apresentar outra pessoa que também está se movendo de maneira sobrenatural. E aí, eu ainda estava na faculdade, né? Eu fiz psicologia no Mackenzie. E aí, aquele dia, você chegou, cara, com uma equipe. E aí, a gente se conheceu. Foi incrível. Foi muito legal, Foi cara. muito Foi legal. muito bom. E a gente se conectou e depois de lá você foi ministrar nas nossas escolas, que na Isso, eu acho época que já em tava... 2015, não sei, foi a sua primeira, né? Foi a primeira, exatamente. E aí, eu você acho tinha me falado de uma galera que tinha ido. Isso. Né? Aí, eu não sei se eu já fui na próxima, não sei. Eu acho que foi 2017, 17. por aí. É. Aí acho que já foi na próxima escola, depois se foi, acho que mais Umas 2 ou 3, sei lá. Foi isso aí, cara, muito louco. Muito bom. E aí, naquela época que a gente conheceu, você já tava com o An, você já tinha começado, você já tava com a Lê, como que era essa parada? Porque eu sei Cara, que vocês fizeram um movimento dentro do Mackenzie também, não foi isso? Cara, eu e o Ale, a gente se conheceu em 2011, né? E em 2011, eu tava passando por uma fase de transição muito forte na minha vida, porque você sabe que eu vim de uma igreja presbiteriana do Brasil, né? Que é a mesma igreja do Hernandes e do Nicodemos, né? Não é a igreja presbiteriana independente ou renovada, que já tem um aspecto mais avivado e tudo mais, né? Mais aberto. Mais aberto para o mover do Espírito e tal. Pelo menos, né?
era a igreja presbiteriana que, pelo menos na minha época, se batesse palma demais, já era avivado o suficiente, tá entendendo? Pra ser chamado pra uma conversa. Pensa, mano, como que você era... Nossa. Mas, cara... É que assim, ó, a nossa cabeça isso, não consegue conciliar hoje, né? isso, entendeu? E aí, tipo assim... cara, eu tinha tido algumas experiências, né, com o Espírito Santo, mas essas experiências elas não tinham sido suficientes para renovar a minha mente, né? Mas não era uma questão de suficiência do Espírito, né? Mas eu acho que era um processo que Deus foi fazendo aos poucos comigo, né? Tô entendendo. E eu entrei na faculdade em 2010, no Mackenzie, eu comecei fazendo TI, fiz 2 semestres ali, mas eu percebi que não era o que eu queria, mas... E aí eu comecei a entrar numa crise porque eu fazia parte de um movimento dentro da faculdade, chamava Aliança Bíblica Universitária, que chamava... que o lema da Aliança Bíblica Universitária era estudante alcançando estudantes. Mas eu já estava ali há quase 2 anos e eu não tinha visto a gente alcançar, no quesito salvação, outras pessoas que não fossem cristãs, né? Então não tinha novo convertido, entende? E aí... Era só crente alcançando crente. Isso. E aí, o Dunamis, ele começou a crescer com mais força ali no Mackenzie. E foi uma explosão muito violenta de sobrenatural de Deus, assim, cara. Uau. De experiências, de conversões, de cura. Cara... que até mesmo chocou os pastores presbiterianos ali da época, que chegou a gerar um incômodo real, assim, entendeu? Então, assim, por mim e pela maior parte da Aliança Bíblica Universitária, era quase uma heresia, tá entendendo? Tudo que acontecia. Porque a gente está acostumado a ver o mover do Espírito no quesito oração em línguas, no quesito, sei lá, talvez uma pessoa ter uma manifestação mais estranha, no máximo, eu vou dizer de uma maneira brincando, mas um aviãozinho, tá entendendo? Uma entortadinha pro lado. Mas, cara, pessoas caírem no chão, tremendo no poder de Deus, e pessoas transferindo, né, poder de Deus, né, liberando o poder de Deus. Cara, isso já era algo que eu nunca tinha visto, nem nos contextos pentecostais que eu já tinha entrado e tudo mais, né? Tido um leve contato, né? Então era tipo assim, fora da caixinha para qualquer pessoa ali, né? Só que eu tava nessa crise, tipo assim, cara, eu não sei o que está acontecendo com a minha fé, porque eu tava num esfriamento, né? Muito forte, eu já tava bebendo e tudo mais, mas eu tinha minha vida errada, vou dizer dessa forma. Eu nunca fiz cagada demais, né? Tipo assim, nossa, usei droga, ou eu casei virgem e tudo mais, mas pra mim o fato já de estar bebendo já era muito, tá entendendo? Mas eu tava passando internamente por um momento de esfriamento da... Que não era você não bebia de um lugar de tipo assim, não, eu entendo teologicamente isso aqui, eu entendo na minha mente, a moderação, não, já era por uma influência negativa que você tava se deixando levar por causa da frieza. Principalmente porque, cara, eu morava ali ao lado do Mackenzie, era a primeira vez que um cara que tinha vivido a vida inteira com os pais tava vivendo sozinho, tá entendendo? Então, tipo assim... então eu não pisei o pé na jaca, mas internamente eu já estava numa crise muito forte. Você vem de uma família cristã? Cristã, não. Eu fui batizado com 1 mês de idade. Né? Antes de eu nascer, eu já era filho de pastor. Só para esclarecer, né? Porque na presbiteriana eles creem no batismo antigo. Eu não creio mais da mesma forma, mas tá ok. Mas, então, tipo assim, eu cresci, né? Então, eu fiquei 20 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Na BU mesmo. Caraca. Na BU mesmo, cara, eu tive contato com Nicodemos, né? Por causa da BU e do Mackenzie, eu fiz parte, né, da organização do evento do Paul Washer, né? Muito bom. Eu fiz parte da organização do evento do John Piper, a gente tem foto com ele. Que, assim, são caras dos quais a gente bebe muito, cara, e que a gente recebe muito deles, pelo amor de Deus, cara, né? O Paul Washer, eu ainda não tinha sido tocado por Deus, mas eu já estava no processo. E o Paul Washer começou aquela pregação clássica dele no Mackenzie ali, dizendo assim, 10% de vocês estarão no inferno. 20, 30...
Não, eu juro pra você, chegou a 95%. E foi falando assim, paulatinamente, 95% de vocês estarão no inferno, passarão a eternidade longe de Deus. Só que aquilo, cara, não era só uma fala. O temor de Deus foi entrando no lugar. Tô entendendo. De, tipo assim, e ele, cara, pregando pros pastores, cara. Pastores aí que tinha doutorado em teologia, grandes nomes da presbiteriana, tá entendendo? Aí você, cara, se vocês não se converterem, vocês passaram... Cara, e eu juro pra você, cara, eu não tive nenhuma experiência sobrenatural. Mas o nível de quebrantamento que eu tive aquele dia, eu nunca mais experimentei. Que eu passei, de verdade, assim, Matheus, sem exagero. Acabou o evento, né? Foi extraordinário, na verdade, porque ali o auditório Rui Barbosa, cabe 986 pessoas, então ia fazer um evento só. Só que, cara, a fila saiu de dentro do Mackenzie, tá entendendo? Para ver o cara. Entende? Porque é isso que a Avivalista faz, tá entendendo? Sim. A unção do cara atrai, Sim. entende? E aí ele decidiu rachar o evento e fazer outro pra a outra galera conseguir entrar, tá entendendo? Então eu fiz parte da primeira leva e eu saí dali, cara, eu fiquei 2 horas, cara, chorando, comendo pizza e assim, mano... O que foi aquilo? E não era aquela coisa descontrolada, mas era... Tô entendendo. Cara, sabe quando a gente lê Jonathan Edwards e fala da profunda consciência de pecado, da profunda consciência de eternidade, de tipo assim, cara, aquela coisa que o temor de Deus. Ele repousa sobre você e você fica sob o efeito daquilo, tipo assim... Cara, calculando a sua vida. O que eu estou fazendo na minha vida? Então, cara, o Espírito Santo foi liberado naquele dia, tipo assim, nesse nível de avivamentos passados, tá entendendo? Uhum. E eu fui tocado muito forte, muito profundamente por isso, né? E isso foi me abrindo cada vez mais. Eu falei assim, cara, eu preciso de Deus, velho. Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. E aí um dia, né, voltando na questão do Dunamis, Voltando, que eu me perdi nos pensamentos. Não, assim, a gente estava falando sobre a tua história ali dentro do Mackenzie, sim. E aí você viu como as experiências, o sobrenatural começou através do Dunamis dentro da universidade. E aí eu falei assim, cara, eu vou ver qual é que é desses caras. E eu cheguei lá, foi aí que eu conheci o Alessandro, né? E eu conto isso no meu primeiro livro, Última Onda, né? Porque eu vou falar da perspectiva presbiteriana, tá bom? Um cara, 20 anos de presbiteriano. Na tua história ali, na tua experiência de vida. Porque, pra mim, aquilo aí foi, tipo assim, foi muito vivo, tá entendendo? E eu tenho aquela perspectiva, vou dizer dessa forma, aquele trauma, né? Porque até então, vamos dizer assim, o ápice do que você tinha experimentado de mover sobrenatural, digamos assim, por exemplo, a experiência que você acabou de contar, que você teve ali com o Paul Washer, dessa convicção do temor de Deus, que são experiências sobrenaturais também, muito sobrenaturais, mas diferente daquilo que hoje, por exemplo, a gente está acostumado a ver. E aí eu olhei, aí eu falei assim, mano, a galera aqui é avivada, né? Ergue a mão, né? Se move mais e tudo mais. E o Ale ficou 30 minutos no mesmo refrão. Entendeu? E o Ale que tinha vindo do Fogo e Glória, né? Que, cara, leva horas, né? De adoração e tudo mais. Aí eu falei assim, pô, mano, que ruim, né, velho? Cara ruim, né? Cara só cantando a mesma coisa. Sabe aquela coisa? Eu vou subir no monte e fica... Eu vou subir no monte e fica 30 minutos eu vou subir no monte, tá entendendo? Esse monte é grande, velho. Caraca, mano, a gente nunca chega na ponta. E ficou nisso. E aí eu olhando, só que, mano, a galera tá chorando com isso, velho. Tipo assim, eu vou ressaltando isso várias vezes. Da perspectiva do presbiteriano, música sem profundidade, né, cara? Sem letra, o cara fica... Sem teologia. Sem teologia, em 2 notas. Beleza, né? O povo emocionado. Aí o Ale foi pregar. O cara ficou em um versículo, cara. Aí eu falei assim, mano, eu tô 20 anos na presbiteriana, eu estudo teologia, eu sei mais que esse cara. Nos estudos que eu já dou há 2 anos aqui na BU, eu falo muito mais do que isso, tá entendendo? Com muito mais versículo, muito mais embasamento. E até aí eu tô nesse jeito. O Ale, cara, no final disso, naquele momento eu não sabia, mas, cara, muita presença de Deus no lugar, a galera quebrantada demais. Mas daí ele falou assim,
cara, quero chamar aqui na frente quem precisa de cura e quem quer aceitar Jesus. Cara, foi aí o meu baque. O meu baque começou aí. Porque até então a minha avaliação crítica, ela tava indo bem. Tipo assim, mano, esses caras são ralé, tá entendendo? Da perspectiva presbiteriana. Mas quando eu vi 30 pessoas indo para frente para receber Jesus, eu falei assim, mano, tem alguma coisa errada. Comigo. Aí bateu. Porque cara, eu tô aqui há 2 anos pregando. O lema estudante alcançando. E não tem nada a ver com a BU, tá entendendo? Sim, tem perfeito. Com a tua experiência ali. Experiência, né? Então, tipo assim, 2 anos aqui, estudando, alcançando estudantes, eu não vi nada. Esse cara com uma música. Subindo o monte toda hora. Um versículo, que seja João 3,16, conseguiu trazer 30 pessoas, cara, ou tem algo muito errado comigo, ou tem muito errado com essas pessoas. E eu fiz a conta, eu falei assim, mano, tem uma coisa de errado comigo. E eu lembro, cara, nitidamente, assim, eu fecho o olho e eu lembro disso. Uma menina, ela jogava vôlei, ela jogava handball. E ela tava com uma tala até a coxa, cara. E aí chamaram ela para orar por ela. E ela foi na frente mancando. Aí a gente que é crítica, a gente fica assim, não vai dar em nada, né? Só que, cara, a mina foi curada, ela corria a capela, cara. Uau. Curada. E aí, cara, tipo assim, a cabeça, ela explode, né? Pra um cara que eu nunca tinha visto cura. Eu já tinha visto gente orar em línguas, já tinha visto alguém ir voltando, né? Fazendo um aviãozinho, tipo assim, balançando. Tendo alguma experiênciazinha ali, manifestação. Mas, cara, cura, eu nunca tinha visto cura. Tá entendendo? Então aquilo pra mim foi tipo assim, estourou a minha cabeça. Eu falei assim, mano, eu preciso entender que esses caras estão vivendo. E aí eu comecei a andar com o Alessandro, comecei a andar com o Eduardo Nunes, tá entendendo? Que hoje tá em Portugal, né? Hoje é o líder do Dunas, da pastor da Zion, né? E, cara, e aí eu falei assim, cara, eu tô disposto a entrar nisso. E aí eu comecei a andar com essa galera, eu fui no Dunamis e tudo mais. E aí, nisso, a gente foi batizado com o coração para unir essa galera do Mackenzie, tá entendendo? Que era a ABU, o Bola de Neve, a célula do Bola de Neve ali era muito forte, né? E eles tinham experiências com Deus, mas não era movimento sobrenatural, tá entendendo? E o Dunamis. E o An nasceu disso. Então o An nasceu como o An Mackenzie, como uma tentativa de unir. Tanto, cara, que no... Por isso o nome One. Isso, por isso que o nome One. Tanto, cara, que no One, no Mackenzie, pregou Felipe Valente, alguma coisa assim, do Bola, pregou a galera do Dunamis, pregou Hernandes Dias Lopes, ele pregou Isaías 43, cara. Falando sobre as correntes de águas descendo como avivamento. Cara, eu vou te falar que o Hernandes Dias Lopes, pra mim, é um dos maiores pregadores do Brasil, assim. Tipo assim, cara, pra mim, fácil, assim, um top 3, assim, de pregadores do Brasil, cara. Impressionante. Ele é absurdo. E, cara, ele prega em todo lugar. Todo lugar ele prega... Cara, tem um vídeo dele na... Não, ele carrega algo muito especial, velho. E, cara, ele, tipo assim, é muito louco. Ele pregando num congresso, não sei como é que se fala, da Assembleia de Deus, milhares de pessoas, e ele pregando sobre quem é Jesus, ele é isso, e ele pregando de cabeça, cara. Não, ele é um fenômeno. A galera pulando, rodopiando, e ele igual um touro, abaixando a cabeça, assim, não olhando nada, mas Deus quebrando, cara, e ele pregando a palavra, cara. Eu sou muito abençoado pela vida dele. E naquele dia, cara, a galera do fez adoração, né? E ele pregou, cara. Então, tipo assim, e ele veio, e talvez para ele, eu imagino, para ele, talvez algumas coisas que aconteceram ali, ele não concordasse, talvez ele achasse exagero, mas ele não bateu em ninguém, cara. Entende? Se a proposta era avivamento, ele pregou sobre avivamento. E no final, cara, tava todos os pastores presbiterianos de joelhos chorando. E a gente, tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Tipo, uma espécie de um avivamento mesmo acontecendo ali dentro, velho. E, cara, e foi muito louco isso, porque a gente promovia também vigílias e muita gente sendo batizada no Espírito Santo, na faculdade, por causa que essa unidade, ela
provocava que Deus alcançasse mais públicos que provavelmente seriam resistentes ao que Deus estava fazendo no quesito movimento espiritual e tudo mais, né? E o último cara a pregar no One Mackenzie, o falecido One Mackenzie, foi o Gregório McNutt. Uau! E aí, eu acho que foi uma galera da BU que fez adoração e tal, mas... Não, acho que... Minto. Nesse dia foi o Alê mesmo que fez. E, cara, foi incrível. E ele profetizou a transição, né? Da gente sair do Mackenzie e se tornar um ministério para as igrejas. Tá entendendo? Então, aí a gente saiu sendo o One Mackenzie, a gente parou os cultos, grande parte da galera não concordou, mas era uma direção clara de Deus pra gente, para que a gente transicionasse, reciclasse a nossa linguagem, tudo que a gente estava fazendo, para não tocar apenas a faculdade, mas tocar a igreja. Então a gente se tornou o One Ministry, tá entendendo? Que é um ministério One voltado para a igreja. Né? Eu acho que quando a gente se conheceu, a gente já estava no One Ministry. Tá ok. Porque a última vez que teve culto com o Gregório foi em 2013, tá entendendo? Então a gente já estava nessa transição de fazer retiro, de ministrar a igreja e tudo mais, né? Legal. E aí, cara, em 2016, a gente já tinha passado por algumas transições, eu transicionei. A gente era da Zion, né? Que na época era a Monte Sião, né? Eu fui membro da Monte Sião até agosto de 2015. E aí, por um direcionamento de Deus... Então, da presbiteriana, depois que você começou a vivenciar essa experiência ali no Mackenzie, aí você falou, cara, eu preciso buscar isso aqui. Aí você foi meio que na fonte, que aí seria ali a Monte Sião, foi pra lá. Cara, eu comecei no Dunamis, eu recebi um direcionamento de Deus para ficar um tempo na presbiteriana. Ok. Né? Eu devo ter ficado mais uns 6, 8, talvez no máximo um ano, assim. Então você não simplesmente mudou, deixou isso aqui que eu vi aqui, tudo foi errado, isso aqui nada a ver e tal, isso aqui que é o de Deus e vou abandonar aqui. Eu continuei servindo meu pai, né, na igreja que ele pastoreava. Ah, teu pai era pastor, cara. Meu pai é pastor até hoje da presbiteriana. Que louco, velho. E como que foi pra ele essa transição? Cara, meu pai, assim, ele nunca criticou, cara. Meu pai sempre foi um cara muito respeitoso, tá entendendo? Ele sempre foi aberto no sentido, tipo assim, cara, de entender que, cara, isso Deus está fazendo algo na vida do meu Deus filho. Deus está fazendo algo. Não, e tipo assim, eu falo até mesmo na questão das outras igrejas, tá entendendo? Tanto que quando em 2005, no Mato Grosso do Sul, a gente ficou sem pastorear, ele ficou sem pastorear, no caso, né? Ele me incentivou, porque eu fiquei vizinho de uma igreja pentecostal em 2005, tá entendendo? E eu fiquei um ano frequentando aquela igreja, por incentivo dele, tá entendendo? Não foi forçado, obviamente, porque eu queria estar ali, eu gostava da galera, era um ambiente muito legal para mim e pro meu irmão, mas foi incentivo dele e da minha mãe eu ir, tá entendendo? Então ele nunca teve essa barreira. Agora, meu pai, ele sempre, quando eu comecei ele começou a ver as coisas acontecendo dentro de casa, cura acontecendo dentro de casa, é óbvio que você se empolga e fala assim, cara, eu quero isso pro meu pai também. Só que meu pai nunca entendeu, cara, isso é pra mim. Eu respeito o que você vive, eu acho que é de Deus o que você vive. Quer dizer, na verdade, não tinha como falar que não era de Deus, entende? Porque as coisas... Cara, era gente sendo curada, era gente parando ali na rua, falando, nossa, eu conheço seu filho orou por mim, seu filho me abençoou, seu filho foi uma bênção na minha vida. Então, tipo assim, os frutos e os testemunhos falam, tá entendendo? Eu não precisava ficar provando nada pra ele, ficar forçando ele uma parada, tá entendendo? Então ele sempre foi muito respeitoso, cara, entende? Então não foi difícil ele enxergar isso em mim. Legal. O que foi mais difícil foi eu sair da igreja presbiteriana, mas foi no quesito de, tipo assim, ele perdeu o cara que ajudava ele. Entendeu? O filho que ajudava ele na igreja. Entende? Então, mas você não saiu só porque você viu algo diferente. Você saiu porque você entendeu que era um tempo que Deus... Eu tinha o Dunamis ali, né? Eu tinha o Dunamis, eu tinha convivência no Mackenzie, que era incrível. Só que depois disso ainda, de ser imergido mesmo, eu falei assim, cara, eu preciso ser discipulado. Entende? E aí, na necessidade de ser discipulado, eu fui... Cara, eu já tinha um contato próximo com o Theo ali. E filho de pastor não experimenta um discipulado mais assim, né? Normalmente. Tipo assim, cara, a gente... Cara, eu fui discipulado pelo meu pai, mas não era aquela coisa intencional
É mais a coisa de ensinar a Bíblia e tudo mais. Se você é filho de pastor, você sabe disso. Mas eu falei assim, cara, eu preciso ser discipulado. Nisso aqui que eu estou vivendo de novo, cara, eu preciso que alguém toque na minha vida mesmo. Então, cara, eu preciso de igreja. E aí eu transicionei de fato para Monte Sião. E aí eu comecei a ser discipulado pelo Theo, comecei a ser discipulado ali pela pastora Sara Hayashi. Então eu tive um contato muito próximo. E a minha saída em 2015 não foi uma saída traumática, tá entendendo? Foi uma saída muito, muito pacífica, né? O Theo sentiu a minha saída, nos quis, cara, pô, eu queria que você ficasse e tal, mas eu entendo, eu te abençoo e tudo mais. Então, cara, foi muito importante para mim isso. E, cara, eu ainda tenho um relacionamento muito legal com eles, tá entendendo? Bacana. De muito carinho, de muito respeito e tudo mais, né? Mas aí, só que em 2016, Deus virou uma chave no ano que, tipo assim, cara, a gente entendeu que a gente ia se tornar a igreja. A gente nunca quis isso, cara, entende? Nunca foi o nosso propósito. Nossa, vamos ser desigrejados que vão virar uma igreja. Não, cara. Isso aconteceu e a gente ficou... Quando Deus... Porque, cara, quando Deus fala com a gente, coisa que a gente não está esperando, a gente fica assustado, né, cara? A gente leva um tempo pra gente... Meu Deus, é isso. Então, quando Deus falou com a gente de uma maneira estupidamente clara, a gente levou um tempo pra gente digerir e falar assim, putz, cara, a gente... Sabe aquela coisa? Mano, a gente vai ter que obedecer. É isso mesmo? Tipo assim, não, isso mesmo? Tipo assim, mano, a gente vai ter que seguir Jesus nessa fita aqui, entendeu? Então, cara, e aí a gente ficou um ano, de final de 2016, a gente ficou um ano até novembro do próximo ano escondido nas casas, porque a gente não queria dar o passo errado. Porque eu sempre tive um pouco de receio, não, pouco não, né? Eu sempre tive muito receio desse negócio de abrir igreja adoidado, a gente se unge pastor, a gente tem uma igreja. Não, a gente não é assim que funciona. Não é assim que funciona, entende? E aí a gente foi para dentro de casa, a gente fazia as nossas reuniões e, cara, vamos esperar em Deus o próximo passo. Foi quando o Ale que começou a ter uma ênfase, não uma ênfase, né? Um reconhecimento maior para fora, né? Por causa das canções também, né? Ele começou a se conectar muito com o Lê, né? Que é o Leandro Barreto na Poema, né? E aí, cara, ele começou muito, né? A ajudar a gente, a discipular a gente, a transicionar a gente, para a gente se tornar a igreja, né? Foi quando, em 2017, né, no Fire Refine, nós fomos ordenados a pastores, né? Eu, o Ale e o Davi, ao mesmo tempo, fomos ordenados a pastores pelo Dan, pelo Mark e pelo E, que até hoje, né, são a nossa família espiritual, né? Amém. Então, assim, cara, foi um processo muito de Jesus, assim, porque, cara, o Ale, como ele tinha um contato maior com o E. Barreto, era mais óbvio que ele fosse ordenado, entendeu? Mas no dia da ordenação, a gente tava lá, cara, que louco, o Ale vai ser ordenado, incrível, vai mudar a nossa vida como igreja e tudo mais. Só que aí o E, sem falar com ninguém, e, gente, eu ouvi mais 2 nomes para ser ordenados hoje. Eu queria chamar aqui o Cantarino e o Davi. Então eu descobri que eu ia ser ordenado... No dia, na hora. Junto com todo mundo, tá entendendo? Tipo assim, a galera, você sabia? Não, eu soube junto com você, tá entendendo? Que eu ia ser ordenado. E foi muito forte, cara. Foi muito forte. Incrível. E, cara, foi muito específico pra gente. Porque a gente tinha a igreja internamente dentro de casa. No Rio também tinha um Ministério One. E em Juiz de Fora estava nascendo algo ali. E quando nós 3 fomos ordenados, cara, houve um respaldo para a gente puxar a igreja que estava dentro para ser pública, porque nós fomos ordenados pastores. Então o passo foi certo, tá entendendo? Não que a gente calculou, tá entendendo? Mas o passo de Jesus... Sim, ele foi conduzindo vocês em todo o processo. Não foi uma coisa independente, uma coisa assim, vou fazer do meu jeito, a hora que eu quero, como eu quero, eu vou fazer isso, eu tô sentindo de fazer isso e pronto. Não, foi uma coisa construída realmente em Cristo e com o corpo de Cristo, né? E aí, cara, tipo assim, foi uma explosão mesmo, assim. Incrível. Como igreja, pra gente, assim, cara,
E a gente já está desde 2017, 5 anos, 5 anos, a gente está amadurecendo, crescendo como presbitério, crescendo como diaconia, crescendo como igreja, né? Processo. Hoje a gente está em 5 igrejas, né? Então a gente está São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Eu implantei a igreja de São Paulo, né? Ali. E aí em 2020 eu recebi 2 palavras. Sabe aquelas palavras que você recebe e não fazem sentido? O cara mandou assim: e aí, Canto, olha, eu tive uma visão com você assim, assado. Faz sentido? Eu falei assim, cara, não. É muito bom, eu tenho que ser sincero com isso você. aí, exato. Não faz sentido. Mas eu vou orar. Vou botar na prateleira do profético só aqui, que aí né? Vou orar. Juro pra você, passou 2 horas, um cara me ligou, um cara da Dynamos, né? O Negs me ligou, o Evandro. Canta, tem uma palavra pra você. Eu tava orando, você me veio na minha mente uma visão que tem que tirar. Faz sentido? Eu falei assim, cara, olha, não faz sentido. Mas há 2 horas atrás, uma outra pessoa entregou a mesma palavra. Eu vou precisar orar sobre isso, eu te dou um toque depois. A gente for orar, a gente descobriu que Deus estava nos enviando para a Imperatriz. Entende? Que a gente já tinha uma palavra, mas a gente não sabia o tempo que isso ia acontecer. Entende? A igreja entendeu, o presbitério entendeu e nós fomos enviados em 2020. Né? E o Alê também já estava no processo, aí, antes da pandemia mesmo. Quer dizer, eu fui enviar. A palavra veio antes da pandemia, né? Mas eu fui enviado durante a pandemia e o Alê já estava no processo também de ser enviado para Londres e tudo mais. O processo dele levou 2 anos, né? Muita coisa internamente acontecendo até que ele realmente fosse enviado, né? Porque ser enviado para outra nação é um outro processo. Exatamente. É um outro processo em Deus, é um outro processo natural, né? Mas hoje eu estou em Imperatriz do Maranhão, implantando a igreja no Nordeste, e o Alê está em Londres, né? Que bacana, cara. E você, então, no caso, está implantando o One lá em Imperatriz agora. Isso. Bacana. Tem quanto tempo você está lá? Cara, então, isso é uma outra história, né? Porque eu cheguei em 2020, né? Eu vou resumir, que é uma história muito longa, né? Mas em 2020 a gente chegou, viramos o ano 2021, ainda em pandemia, né? A gente fez uma escola de evangelismo, né? A gente já podia fazer, né? Nacionalmente já estava tendo alguns eventos, né? Então foi tudo dentro das regras, mas próximo ao evento que a gente ia fazer uma escola de evangelismo na Imperatriz, começou a fechar algumas coisas e começou uma nova onda, né? Eu lembro disso. De Covid ali, começo de 2021, que foi muito forte, né? E eu até então, eu e a Priscila, a gente não tinha pego Covid, né? E, tipo assim, a gente foi os últimos da nossa igreja a pegar, né? Só que aí a gente descobriu a gravidez da Priscila, né? Então, ela ficou grávida em janeiro, finalzinho ali de janeiro, final de janeiro de 2021. Só que em fevereiro ela pegou Covid e ela já estava com um descolamento ovular, né? Que estava dando umas ameaças muito fortes de aborto, né? Uau. E aí, cara, nisso a gente ficou bem desestabilizado, né? Porque, cara, eu lembro em Imperatriz que estourou, cara, foi muito forte assim, a onda de Covid. E ela veio e ela levou gente de uma vez, tá entendendo? Porque normalmente a pessoa vai para o hospital e tal, cara, tinha gente morrendo de uma vez, tá entendendo? Em dias. Foi bem forte. E eu lembro, cara, de uma menina que ela... Fica até mexido. Uma menina que tinha 23 anos, cara. E ela, grávida de 7 meses, ela faleceu, cara. Nossa. E tipo assim, eu sou novo, né, cara? A Priscila nova também, a Priscila grávida. E tipo assim, ela faleceu e o neném ficou, né? E isso, cara, foi uma comoção, assim. Que aí abalou você e a Priscila, né? Vocês falaram... Cara, foi uma comoção da cidade, né? Foi um caso que abalou a cidade. Isso foi numa segunda-feira. Isso me abalou muito, mas eu não contei pra Priscila isso. Porque eu pensei, cara, ela já tá com Covid, ela tá com uma ameaça de aborto, eu vou preservar ela. Então eu internalizei isso numa segunda-feira. Na quarta-feira,
uma outra mulher, só que ela mais velha, eu acho que já tinha uns 35 anos, morreu de 7 meses e o neném foi embora também. Caraca, mano. Então, no primeiro caso, a mulher morreu, o bebê sobreviveu, só que no segundo já foi os dois. Eu guardei isso também. Nossa. Tá, eu tinha que viajar na quinta-feira. Eu falei assim, Priscila, olha, eu não vou viajar, mano. Você tá com Covid, você tá grávida, se acontecer uma parada com você, eu não sei o que acontece comigo, cara. Tá entendendo? E aí, cara, ela falou assim, Canta, vai pra Vitória, porque eu ia pra Vitória. O Ale vai estar lá, o André Aquino vai estar lá, Vitor Vieira vai estar lá, o Douglas vai estar lá. Cara, vai ser um descanso pra você essa viagem, você vai refrigerar. E eu falei assim, morto, maluco, eu não vou, cara, eu vou te deixar aqui desse jeito. E ela me convenceu aí, eu fui. Só que nessa viagem, eu tive uma crise de ansiedade brutal, cara, assim, brutal. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu nunca tinha tido um episódio daquele de crise de ansiedade, tá entendendo? Mas eu tive, cara, eu saí da caixinha, eu sucumbi emocionalmente mesmo. Eu tive que ser internado por causa disso, né? E foi muito forte mesmo. Caraca, foi muito forte. Por causa desse medo, cara. Sim. De perder a Priscila, perder a gravidez. Só que não só isso, cara. Quando eu fui internado, um médico que estava geral ali, o médico... Plantonista? Não, cara... O clínico geral? Cara, o cara o médico administrador okay. Eu não sei como que se fala, hospital, né? Tá. Ali do hospital. E, por causa do meu estereótipo, né? Eu cheguei lá loucão, cara, de crise de ansiedade. Falei assim, esse cara usa droga, né? esse cara tem algum problema, ele usa droga, né? E tipo assim, não, e os caras, não, cara, ele é pastor, não, cara, porque, né? E aí ele falou assim, cara, então tá, vamos ver. No outro dia de manhã, ele comentou assim, cara, é a 4ª pessoa que chega aqui, sem histórico de crise de ansiedade, sem histórico de droga, sem nada, que chega com um pico de ansiedade tão alto assim, que precisa ser medicado, tá entendendo? E aí, o que a gente começou a entender? Eu fui entender depois, mas o que todo mundo começou a entender? Que essa crise de ansiedade que eu tenho foi uma comorbidade do Covid. Porque até então, Matheus, só se falava de comorbidade de respiratória, comorbidade de diabetes e tal. Mas hoje, né, depois de 1 ano e tanto, já se fala muito de comorbidade no nível psíquico, no nível mental. Tá entendendo? Uhum. Então, a minha comorbidade foi uma crise de ansiedade muito forte. Entende? Caraca. Mas foi uma permissão de Deus também. Então, isso aí é muito, muito, muito louco isso que você está falando. Eu queria só tocar um pouco nisso, porque muita gente vê, por exemplo, especialmente dentro do contexto de igreja, essa parada de ansiedade, crise de ansiedade. Não, isso aí é demônio, ou é isso, uma parada espiritual, ou é frescura, exatamente. E não tem nada a ver, né, cara? Cara, assim, pode ser que tenham casos que realmente seja espiritual, enfim, mas cara... Tem casos que são espiritual, tem casos que tem uma influência, possa ter uma influência demoníaca. Sim. Mas tem casos que, cara, é hormônio. É uma crise. Cara, mas tem muito disso. Tipo assim, tem gente que tem uma tendência. Eu sou psicólogo. Isso, né? que eu ia falar. Você estudou psicologia, então é até legal você comentar sobre isso, porque aí você pode trazer tanto essa perspectiva espiritual, quanto a perspectiva científica, digamos assim, e também da sua própria experiência, cara. Porque... Então, cara, claro que tem mais coisas, né? Do que 3, né? Mas eu vou colocar dessa forma, né? Aqui. Vou sintetizar. Pode sim ter uma questão espiritual, né? Que eu acho hoje que precisa ser avaliado em último caso, a não ser que seja muito evidente que seja uma coisa espiritual, né? Mas pode ser uma questão espiritual, pode ser uma questão de descuido da pessoa, claro. Sim, porque, tipo assim, cara, passei por um processo de luto, aí o cara se entrega a uma depressão, entende? Porque luto não é depressão. Sim. Tristeza não é depressão. Mesmo que a tristeza ela vá por alguns dias ou até alguns meses, uma tristeza. Mas depressão é um estado onde vai lá embaixo e a pessoa ela não consegue tocar a sua vida a partir de um lugar de tristeza profunda.
tá entendendo? Que paralisa ela. Paralisa ela, ou, tipo assim, tudo na vida dela, ela não consegue tocar pra frente. A vida dela tá estagnada por conta de uma tristeza, por conta de um abalo, um trauma, né? Mas existem também níveis hormonais disso, entende? Então, tipo assim, cara, é natural. Tem gente que não produz tanta testosterona, tem gente que não produz tanta progesterona. Então, isso falando por causa de um problema de tireoide, a pessoa não produz certos hormônios, entende? E por uma questão hormonal, acaba tendo crise de ansiedade. Então, e depressão também, tá entendendo? Então, tem casos que são hormonais e a pessoa precisa fazer uma reposição hormonal. E aí a gente precisa entender algo, que nós somos pessoas biopsicossociais. Entende? Então existe um fator biológico que precisa ser tratado com um médico. No caso, se é uma doença psíquica, um transtorno psíquico, precisa ser passado com um psiquiatra, porque ele é um médico, não é um médico da cabeça. É um profissional preparado para te ajudar naquilo. Ô, Matheus, a gente precisa pensar nisso. Que também, já um parêntese, existe muito esse preconceito no meio cristão né? de tipo ir no psicólogo ou ir no psiquiatra, que é meio que um tabu esse negócio, né? E cara, psicólogo não era para mim, né? Mas o psiquiatra era um tabu pra mim, tá entendendo? Porque era uma coisa muito forte, né? Psiquiatra é coisa de louco, é coisa de gente que tá com problema na cabeça. Mas, cara, existem emoções que... Eu passei por um nível emocional, um estresse emocional tão alto que eu não tava conseguindo... Cara, eu dormia... Eu falei assim, cara, se eu dormir, eu vou ficar bem. Aí eu dormia, acordava 5 minutos, ficava bem, e a crise vinha novamente, tá entendendo? Incrível, então eu precisei ser medicado, tá entendendo? Para eu controlar, para eu me restabelecer, para coisa... Você chegou aí no psiquiatra ou não? Cara, eu não consegui ir. Eu fiz atendimento online. Ah, ok. Né? Legal. E aí eu fui medicado, fui acompanhado e tudo mais. E, cara... Por quê? Porque o meu organismo precisava passar por uma reestabilização hormonal, tá entendendo? Então, tipo assim, cara, tem gente que fica gripada e vai no médico. Por uma gripezinha, cara, tá entendendo? E tipo assim, coisas mais sérias, vai no médico. Por quê? A gente só considera sério o que é daqui para baixo. Boa. Só precisa de remédio o que é daqui para baixo. Aqui para cima, não, eu cuido. Não, eu mesmo controlo. Não é isso. Daqui para cima, remédio, exagero, remédio para cabeça. Não tô maluco, mano. A gente precisa quebrar esse tabu, que não é um tabu do crente. É um tabu social, cara. Faz sentido. É um tabu social que pessoas que não são, até mesmo pessoas que não são cristãs, têm um tabu de que tomar remédio é coisa de maluco, ou existe um senso de independência, um senso de força, que a pessoa ela acha que ela tem força, mas ela não tem força, de... Cara, não, isso aqui eu mesmo cuido, tá entendendo? E não cuida, entende? Não tem como, porque existem cargas de energia, cargas hormonais que muitas vezes são mais fortes do que a própria pessoa, tá entendendo? Então, cara, tem descarga de adrenalina que a gente sofre no corpo que pode paralisar um cara ou fazer ele correr 10 quilômetros, tá entendendo? Depende do tipo de reação da pessoa. Então, cara, o que a gente precisa entender? Que quando existe uma crise de ansiedade, um transtorno psíquico, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso, sim, de um psicólogo. E se a pessoa que está nos ouvindo ela é cristã, cara, é muito importante que ela procure um pastor e ela esteja inserida dentro de uma comunidade local, entende? Onde ela vai ser abraçada, porque hoje os pastores... Eu recebo muito testemunho disso. Testemunho não, testemunho, né? Relatos de pessoas que são líderes numa igreja, elas estão cuidando de uma célula, de um grupo de louvor, elas estão cuidando de um ministério, e elas estão arrebentadas emocionalmente, e o pastor delas não compreende, porque não pode parar o ministério. Entende? Pois é. Não pode parar o ministério, porque o resultado do ministério é mais importante. E aí a pessoa, ela começa a afundar. Entra em colapso. Tá entendendo? Então, assim, cara, o meu foi uma situação, tá entendendo? Uma situação
onde me desarmou, uma situação onde eu estava saindo de uma... Eu estava entrando, na verdade, no meio de uma comorbidade do Covid, então foi uma série de coisas, mas o quanto de pessoas que precisam, tipo assim, viver de ministério e elas tocam o ministério 24 horas por dia e elas estão há um ano nisso e elas são proibidas de parar, entende? Porque não tem outra pessoa para assumir. Pô, sim, cara, isso é loucura. É loucura. Então, tipo assim, se não tem outra pessoa para assumir, então talvez a gente não precise estar nesse estágio de ministério. Entende? Se nós estamos em um estágio de ministério, de trabalho ministerial, que está nos sucumbindo emocionalmente, então a gente não tem que estar nesse nível de ministério. Exato, alguma coisa está muito errada. Muito errada. Por quê? Ministério precisa ser saudável emocionalmente. Ministério precisa ser saudável na família, entende? E quando não está saudável, a gente precisa reconhecer que não está saudável e a gente precisa buscar ajuda, que seja de um psiquiatra, ajuda de um psicólogo e ajuda de um pastor, de uma comunidade. Sim. E se o pastor está passando por isso, ele precisa buscar a ajuda de um pastor mais maduro que vai poder dar direcionamentos, vai poder reduzir ali a carga de ministério, fazer uma manobra que vai permitir que ele fique mais saudável emocionalmente, saudável na família dele e tudo mais, entende? A gente aqui na nossa rede, a gente está fazendo a leitura e um curso de um livro que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, onde o cara ele explica exatamente o que você está falando. Sim. Ele chegou numa fase do ministério dele que a própria esposa dele falou para ele assim, falou, se você não parar, eu vou sair da igreja. E cara, tem cara maluco, que aí prefere o divórcio... Tá maluco, do que... pior. Não, sério, ele prefere o divórcio... Cara, é nível de pecado. Porque Paulo fala que se você não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, como é que você vai cuidar da igreja? Você nega, e ele tem um outro texto que ele diz que nega a fé e é pior que o infiel, a pessoa que faz isso. Então, tipo assim, o cara prefere o divórcio do que pausar ou, no mínimo, desacelerar o ministério. Tá entendendo? Então, é um nível de loucura ministerial. Tá louco. Tipo assim, a pessoa se torna um Saul, que começa a matar os próprios filhos dentro de casa para que permaneça no trono, entendendo? Então, tipo assim, quantos filhos não morreram espiritualmente porque o pai tá lá? Então, tipo assim, esses dias eu tava dentro de casa com a Priscila e uma discípula perguntou, cara, como é que tanta gente de Deus tem os filhos tão arrebentados? E não é tipo assim, esfriou. Não, cara. Perdidaço mesmo. Tipo assim, cara, tá na loucura. Cara, eu não tô julgando todo mundo, tá entendendo? Mas existem casos de pessoas que são pais que vivem para ministério, são enfiados em ministério, não tem tempo o cara não tem tempo, ou o cara ou a esposa, né, tanto faz, não tem tempo com eles mesmos de casado, não mantém a vida de casado saudável, não mantém a vida com os filhos saudável, então não faz coisas normais com os filhos. Você não orou hoje. Não tem o dia do descanso, né? Não tem o dia do descanso, não tem o dia não tem férias, isso. Tá entendendo? Não tem uma série de coisas, não tem uma vida organizada financeiramente. Então, cara, o cara precisa continuar fazendo o que está fazendo. Mas aí também entra não só uma questão de não conseguir parar, entra o orgulho, entende? Total. O orgulho. Cara, eu passei um ano sentadinho e, cara, é muito louco isso. Pois é, aí você estava em Vitória, você teve essa crise. E aí, como foi depois disso? Cara, então, aí que entra a parada, que você me perguntou quanto tempo eu tava... Imperatriz. Porque, cara, eu fiquei 40 dias, né, em São Paulo com a roupa do corpo, que eu tinha saído com uma malinha para ir para Vitória, ficar 3, 4 dias. E aí eu voltei para São Paulo, né, porque a Priscila, minha mãe e meu irmão tiveram que vir, né, para cuidar de mim em Vitória por uns 2, 3 dias ali. Caraca, mano. Loucura. Então eu voltei com a Priscila para São Paulo, ficamos ali na casa do Davi, né, que hoje é o pastor de São Paulo, e eu fiquei ali 40 dias com a mala, cara. Eu tava com coturno, que eu ia na padaria com esse coturno, porque eu não tinha outro tênis, tá entendendo? E aí eu fiquei ali 40 dias, até a gente... E aí o presbitério
junto com os pais espirituais, né, os pastores que nos pastoreiam, com o conselho também da psiquiatra, que é a Grazi, né, ali que me acompanha, a psicóloga. Cara, foi uma rede assim, Cantarino, não tem como você voltar para Imperatriz nesse momento. E aí, cara... Entendi, mano. Porque, cara, eu voltar para Imperatriz, eu tô longe de pastores, eu tô longe de cuidado, longe de família, não era a melhor coisa, entende? Então, tipo assim, tá tudo bem isso acontecer, tá entendendo? Tá tudo bem, é a gente fazer uma pausa pra gente se cuidar. E, cara, eu fui, assim, o Matheus, muito privilegiado, cara, por ter uma família espiritual que me abraçasse, uma família espiritual que me acolhesse num momento tão difícil, tá entendendo? E aí, cara, eu voltei para São Paulo e a Priscila estava grávida, ela ainda teve umas ameaças de aborto ali fortes, né? Nossa. Mas a gente já estava cuidado e tudo mais, então tava... Não foi, tipo assim, não pode dizer que foi tranquilo essas últimas ameaças de aborto, mas, cara, a gente pelo menos estava cuidado, a gente estava em família, eu estava perto dos meus pais, estava perto da minha igreja. Mas mesmo assim, isso é muito legal. Na igreja que eu implantei, eu fiquei membro 1 ano. Tá entendendo? Em São Paulo, no caso. Isso. Então, muito louco. Na igreja sendo pastoreado ali. Na igreja que eu Incrível. fiquei, sei lá, 4 anos pastoreando, eu fiquei de banco, né? Não banco Sim, de disciplina, tô entendendo. tá entendendo? Mas banco recebendo, sendo ministrado. Sendo ministrado, sendo cuidado. E, cara, foi uma das melhores... Cara, é muito louco isso. Porque foi a fase mais difícil da minha vida, mas foi a melhor fase da minha vida, porque a gente entrou num nível de pastoreio de Deus, de ser resetado e tudo mais, que foi, cara, extraordinário, foi sobrenatural com Deus. Vou fazer uma pergunta, então. Vou entrar numa questão assim, que é um pouco... Quero ver o que você tem a dizer sobre isso, porque muita gente diria o seguinte, e especialmente a gente que está sempre envolvido com essa parada do profético, de ouvir a voz de Deus e tudo mais, de compreender a vontade de Deus. Sim. A gente, às vezes, acaba cometendo o equívoco de cair no erro de mistificar demais a coisa, especialmente com relação à vontade de Deus. Sim. Então, beleza, você recebe 2 palavras ali, recebe outras palavras de Deus, e você entende que é tempo de você ir para a Imperatriz. De repente, acontece tudo isso. E aí, o que muita gente ia falar é o seguinte, ou questionar Deus, por que se o Senhor me trouxe para cá, por que o Senhor está permitindo isso e tal, ou chegar no outro ponto, mas não era vontade de Deus isso aí? Cara, então por que aconteceu isso e tal? Cara, eu recebi... Eu vou dizer dessa forma, eu recebi comentários idiotas desse jeito, entendeu? Não, porque é isso que eu ia te falar, mano. Você não tinha ouvido de Deus? Você não tinha falado que foi Deus que te enviou? E, cara, isso foi muito forte, cara. Quando a gente voltou, né, e a gente se submeteu a isso, cara, em nenhum momento a nossa convicção abalou acerca de Imperatriz, o nosso envio. Na verdade, sobrenaturalmente ficou mais forte. Fortaleceu, tá entendendo? E tô a todo momento... O que você tá fazendo aqui? Tô passando um tempo, mas eu vou voltar. Tô me preparando para voltar. Então, cara, e não era uma questão de orgulho, tá entendendo? Sim. Era uma questão de convicção. Porque se fosse orgulho, eu não tinha me submetido. Tá entendendo? Lógico. Então, tipo assim... Não, eu me viro, eu dou conta. E eu fui reenviado debaixo de um processo de análise, de psiquiatra, de psicólogo, de pastores, de pais espirituais, que falam assim, cara, é o tempo de voltar. E a gente quer, tipo assim, não é só o tempo de voltar, a gente deseja que você volte, a gente tem expectativa que você volte, a gente tem expectativa na missão que você vai fazer lá, tá entendendo? Então, cara, mas aí vem a tua pergunta, né? Cara, não era de Deus? E aí a convicção dentro da gente era muito forte, que a gente estava ali de passagem, né? Mas assim, cara, olhando naturalmente, agora olhando para mim mesmo, não olhando para os outros, porque eu não estava me importando com os outros. Tanto que, cara, eu desativei o Instagram, porque eu queria viver aquilo dali com a Priscila, com a minha família espiritual. Eu saí de tudo, a Priscila também saiu de tudo, para a gente viver, cara, um tempo exclusivo, a gente entrar num processo de sair dessa coisa virtual e entrar num processo real ali nosso, né? E nisso eu me deparei comigo mesmo. Cara, o que aconteceu? Onde eu errei?
onde, tipo assim, será que algum erro me trouxe aqui? Cara, a minha jornada não é perfeita. Mas eu comecei a fazer conta. Cara, porque a gente condiciona, né, os acontecimentos às nossas atitudes. Exato. Ou Assim, cara, a nós, né? Eu comecei a fazer conta, Matheus, e eu falei assim, cara, não, impossível. Nenhum erro meu me trouxe até aqui. Tá entendendo? Então, tipo assim, porque eu não tinha cometido pecado, eu não tava ali porque a gente entende que deserto, né? Isso. É um julgamento que não, de Deus. porque se é a vontade de Deus, vai dar tudo certo, Não, todas exato, as portas vão se abrir, tudo vai ser maravilhoso, mas na peraí. verdade, o deserto para o filho de Deus, ele entra pelo Espírito. Exato, Entendeu? exatamente. Então, cara, eu julgo que eu entrei pelo Espírito num nível arrebatado, tá entendendo? Porque eu saí, cara, é praticamente isso, porque eu saí de Imperatriz para fazer uma agenda, eu não voltei para casa da agenda. Não fui eu que fiz a minha mudança de volta para São Paulo. Foi uma discípula, foi uma missionária que estava lá morando com a gente, que pegou as nossas coisas, organizou e enviou pra gente, entendeu? E nesse processo, cara, como é que eu entendo isso? E eu comecei a me deparar, cara, fazer conta, mano, não foi pecado, nenhum erro meu, por mais que tenha erro de, sei lá, né, Sim, da vida, que a gente erra, que a gente erra, erra, cara, escolhas, decisões. Cara, Deus me trouxe até aqui. Só que o que Deus está fazendo é contrário a tudo que eu ouvi de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu não ouvi de Deus de voltar para São Paulo. A Priscila não ouviu de Deus para voltar para São Paulo. Isso não fazia parte da voz de Deus. Mas eu precisei me submeter à voz de Deus que estava vindo dos meus pastores. A voz de Deus estava na minha igreja. Eu falei assim, cara, isso aí é a voz de Deus. Por mais que eu internamente não tenha ouvido, eu confio nos homens de Deus que andam comigo, que me pastoreiam. Cara, eu vou me submeter. Que é outra coisa que normalmente a gente mistifica, né? Exato. Tipo, Deus falar, é só eu abrir a Bíblia aqui cegamente. Exato. Caiu aqui nesse texto, é a revelação do céu. Ou uma palavra profética, ou eu senti no coração. Mas muitas vezes Deus está nos instruindo através de, como a própria palavra mostra, de conselheiros, de pastores, de líderes, através da sua psiquiatra, através do seu pastor. Eu tive uma psiquiatra, uma psicóloga que são mulheres de Deus, né? Então, tipo assim, cara, eu, de verdade, Matheus, naquele momento, eu não estava em condição de ouvir Deus. Pois é, cara. Muito louco isso. Eu não estava em condição de ouvir Deus. Muito louco isso. E se eu não estava em condição de ouvir Deus, eu precisava que alguém ouvisse Deus por mim. Incrível. Então, cara, Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, ele correu para Eli. Por quê? Porque Deus apareceu na voz que era... como é que fala? Ai, meu Deus. A voz que é do nosso dia a dia. Eu perdi a palavra, cara, perdão. A voz, quando eu falo, cara, eu reconheço a voz da minha esposa, ela é natural pra mim no dia a dia, é tipo isso, sim, sabe? Comum. Deus apareceu... Familiar. Isso! Deus apareceu numa voz familiar. Sim. Aquela voz que Deus apareceu não era estranha. Quando Deus apareceu ali... parecia com a voz de Eli. É por isso que Samuel corre para Eli. Porque se fosse a voz de outra pessoa, ele falou assim, quem é? Não, ele ouviu, Eli me chamando. Então a voz de Deus era familiar. Sim. Parecia, estava no tom da voz de Eli. E isso fala muito comigo. Bom isso, tá entendendo, cara? Porque a voz de Deus vai aparecer na voz do meu líder. A voz de Deus vai aparecer na voz do meu pastor, do meu pai espiritual. A voz de Deus vai aparecer na voz do meu discipulador. Não, Atos 13. Exato. Separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Exato. Então, Deus fala com os apóstolos para chamarem Paulo e Barnabé e enviá-los. Então, por mais que Deus tivesse ou não, enfim, falado com Paulo e Barnabé... Sim. Deus comissionou, Deus chamou, Deus se manifestou ali audivelmente através dos apóstolos, convocando eles, impondo as mãos e enviando eles. Então, é a voz de Deus através da comunidade, através das lideranças espirituais. E, cara, vamos supor aqui um quadro. O Cantarino discipula o Mateus. Só que o Mateus está numa condição difícil e tudo mais. E eu vou perguntar, Mateus, será que você está em condição de ouvir Deus nesse momento?
Tá entendendo? Muito bom. Será que você não tem que confiar no seu líder, no seu pastor, pra gente de uma maneira genuína, sem manipulação? Isso que eu ia falar, porque isso também não tem nada a ver com você se submeter cegamente a uma Exato. liderança que não é bíblica. Exatamente. Ou que não, né? E, Porque cara, existem esses... É uma liderança que me ama. Exato. E era uma liderança, não que era, mas naquela situação, era uma liderança que estava sofrendo junto comigo. Que estava sentindo a dor comigo. Não era uma liderança distante. A gente vai que queria dizer te controlar, que queria te manipular. A gente vai te dizer o que você vai fazer. Não. Era uma liderança que estava no meio da dor comigo. E, cara, a gente vê, conversando com vários homens de Deus, ouvindo a Deus, que esse aqui é o passo que você tem que dar. E, cara, era a melhor coisa a ser feita, mas, na verdade, era a única coisa a ser feita. Tá entendendo? Uhum. Então, cara... E no final, ainda de tudo, a decisão é tua. Porque se você falasse assim, batesse o pé e falar, não, eu vou pra Imperatriz, se você fosse, aí era correr o teu risco, era a tua escolha. Mas a sabedoria diz, cara, eu vou me submeter, porque cara, essa é a voz de Deus na minha vida. Cara, sem orgulho, sem querer me levantar aqui, mas a minha psiquiatra falou assim, Cantarino, de longe, você foi o paciente mais obediente que eu tive. Entende? E eu não estou falando isso para me engrandecer, eu estou falando isso para ressaltar o quanto a obediência é importante no processo de cura. Perfeito, muito bom. Entende? E, cara, eu tive que muito entender isso, porque toda vez que Jesus... Toda vez não, né? Mas em algumas vezes que Jesus ia curar alguém, Jesus esperava a obediência. Jesus às vezes, era maluco, cara. Jesus pegava um cego... colocava lama nos olhos dele e falava assim, encontra aí o lugar onde você vai se lavar. Jesus está falando com um cego e fala assim, cara, a responsabilidade de se lavar agora é sua. Você vai dar um jeito de se lavar, entende? Então, Jesus fazia a ação sobrenatural para curar, mas esperava uma obediência radical para aquele cara ser curado. Tá entendendo? Muito bom. Então, tipo assim... Cara, no caso dos leprosos, a mesma coisa. No caso dos leprosos, cara, vocês precisam fazer isso para você ser curado. O caso de Naamã com o profeta Eliseu. Cara, você vai ter que passar pelo ridículo de descer a água do Tietê, entendeu? Porque era uma água muito podre, muito suja, que você vai precisar mergulhar em 7 vezes para você se curar. Então, certos processos de cura exigem uma obediência radical. E para mim ali, para eu entrar num processo de cura, eu precisei de uma obediência radical, entende? Então as pessoas precisam entender isso, que elas não podem se auto-intitular o Messias dela, no quesito, tipo assim, eu sou o Salvador da minha vida. Você vai ter que entrar num processo onde você vai ter que obedecer, porque você não está em condição de tomar decisões por você mesmo, entende? E isso, cara, não é tirar a autonomia da pessoa, tá entendendo? Pelo contrário. Isso é fazer ela entender que agora a melhor coisa que ela pode fazer é ouvir o outro, é confiar no outro, é achar alguém que você confia e falar assim, cara, por favor, me ajuda a eu tomar a melhor decisão da minha vida. Tá entendendo? Então, assim, cara, eu louvo a Deus de verdade aqui, cara, sem clichê, pelas pessoas que Deus colocou ao meu redor, que foram compreensivas, que sofreram comigo, que choraram comigo. Cara, inúmeras vezes, cara, eu me lembro de eu tendo reuniões, eu chorando, todo mundo chorando, e falou assim, Cantarino, nós não sabemos o que te responder. Eu não tive amigos de Jó, entendendo? Que queria dar um sermão, né? Toda hora dar a resposta certa. Conselho, que tipo assim, nossa, cara, você fez isso ou aquilo, ou é por causa... Não, muitas das vezes os meus amigos, que foram os meus pastores ali, eles falam assim, Canta, eu não sei te responder. Eu não sei. A gente vai ter que sentar, a gente vai precisar de um tempo para responder isso para você, a gente vai precisar de um tempo para a gente jejuar, orar e te dar uma resposta, porque eu não sei o que a gente vai fazer agora. Incrível. Entende? Então, e a gente precisa ter paciência para esperar a voz de Deus. Entendeu? Porque, cara, se mover no silêncio de Deus é desobediência. Entende? Se Deus não te falou nada, não se mova. Entende? Então, quando Elias ele entrou no deserto, foi porque Deus falou com ele, vai para o deserto. E Elias só saiu, a água já tinha secado. O rio ali, o rio Queribe, ele já tinha secado. Mas mesmo o rio tendo secado, ele só se moveu quando Deus veio e falou assim, é tempo de você se mover para outro lugar.
Tá entendendo? Então, às vezes, cara, o processo de deserto não é sair do deserto, é transicionar de um deserto para outro. Tá entendendo? Então, eu saí de um deserto forte, fui entrando em desertos mais leves, até eu sair completamente de um deserto. Tá entendendo? Então, eu passei por vários processos dentro de um único processo. Tá entendendo? Mas, se eu pudesse resumir, todos os processos cara, permanecer quando Deus não está falando. Obedecer quando Deus está falando. A voz de Deus nem sempre vai vir mística. Nem sempre vai vir através de uma experiência sobrenatural. A voz de Deus vai vir através de outra pessoa. Uma pessoa que se importa com você. Tá entendendo? Uma pessoa que cuida, que realmente tem o seu coração. Tá e diga-se de passagem, muitas vezes a voz de Deus não vai acalentar o teu coração. Não, muitas vezes ela vai ser como uma flecha te confrontando, te apontando numa direção oposta daquilo que você realmente quer. Muito oposta. E, cara, e assim, mano, por mais... E é onde entra a parada da obediência. Exato. Porque, tipo assim, obedecer dentro daquilo que eu já esperava, daquilo que eu quero, não é obedecer. Porque, cara, ser enviado é incrível, velho. Quem é que não quer ser enviado, pô? Tá entendendo? Então, obedecer um envio é fácil, cara. Tá entendendo? Agora, obedecer o processo de esmagar de Deus de falar, não, você vai voltar, vai ficar aqui agora. É muito difícil. Incrível. E, cara, assim, nesses vários processos que eu passei dentro de um processo, cara, eu fiz a conta. Pô, nenhum erro me trouxe até aqui. Isso aqui é mão de Deus me trazendo de volta. Mas dentro do processo, cara, Deus te expõe tipo assim, a um nível diante dele mesmo que você precisa baixar a cabeça e falar assim, mano, eu preciso ser tratado. É isso aí. Entende? Muito bom. Então, cara, eu fui para a missão, né, eu fui implantar a igreja, eu fui como pastor, mas nesse processo eu comecei a ser esvaziado daquele sentimento messiânico. Tipo assim, eu sou a última bolacha do pacote, eu tô trazendo um novo de Deus. Cara, e aí... eu já tinha essa consciência, mas por causa da voz de Deus, mas essa consciência da voz de Deus não tinha encarnado em mim. Sim. Que é o quê? Que é a convicção, né, cara? Cara, é o seguinte, uma coisa muito específica do Norte e do Nordeste, que é uma das coisas que eu mais falo aqui. Eu não vim para trazer avivamento. Isso aí. Eu vim para participar do que Deus já está fazendo. Perfeito, é isso no aí. Norte e no Nordeste do Brasil. Por quê? O nortista e o nordestino, quando me vê, e não me vê, mas vê qualquer cara que está trazendo algo de Deus para o lugar onde eles estão, fica com um senso de inferioridade. Nossa, cara, ele vai trazer algo extremamente novo que a gente nunca viveu aqui. Não, cara. Esse senso de inferioridade, de orfandade, precisa sair. Precisa sair das pessoas que estão recebendo e esse senso de superioridade, de né? messiânico, que vai trazer uma coisa estupidamente nova, ele precisa sair também. Eu não vim com essa mentalidade, mas isso não estava 100% no meu coração ainda. Tá entendendo? Então, nesse processo, meu coração foi muito amaciado por Deus. Então, hoje, eu vejo que eu sou uma peça. Entende? Uma peça importante? Sim. Uma peça de avivamento? Sim. Uma peça que vai trazer algo novo? Sim. Mas é algo novo dentro daquilo que Deus já está fazendo. É uma peça dentre tantas outras. Então, cara, quando eu chego no Norte e no Nordeste do Brasil, eu fico estupidamente assustado com a fome de Deus e com as histórias de tanta coisa que Deus está fazendo aqui. Então, o que o nortista ele precisa começar a olhar, o nortista, que eu estou aqui em Belém, né? E o que o nordestino precisa começar a olhar? Para o legado da história que Deus está fazendo aqui dentro. Cara, a gente estava conversando ontem. Mano, quando a Assembleia de Deus chegou, 100 anos atrás, aqui em Belém, foi um estrondo, uma bagunça de sinais e maravilhas que aconteceu nesse lugar, de ser noticiado em todo lugar. E não foi Bill Johnson que trouxe. Exato. Não foi Mark Bickle que trouxe. Tá entendendo? Não foi. E, cara, e isso é uma herança do Norte e do Nordeste, cara. Uma herança de sinais e maravilhas. Uma herança, cara, de avivamento. Que agora isso se perdeu da consciência, né, de que
nossa, nós temos essa herança, tá entendendo? E ficam esperando que a gente traga de fora. A gente vai trazer de fora. Você é um cara de fora aqui, eu sou um cara de fora. Que a gente se move no sobrenatural, com sinais e maravilhas, com o poder de Deus e tudo mais. Mas a gente está aqui para fazer esse povo resgatar. Tá entendendo? Você tava com a essência. O legado, cara. Então, o soldado precisa tocar os ossos de Eliseu. Exato. Tá entendendo? Existe um exército aqui que precisa tocar nos ossos de Eliseu, no poder da ressurreição, para fazer a mesma coisa dos pais. E os ossos dos pais estão ainda. Na verdade, os pais ainda estão vivos, cara. Você falou do pastor Josué, que foi o cara que fundou aqui, né? Chegou aqui em Belém, na quadrangular, e ele está vivo ainda. Então, esse legado de sinais e maravilhas, de avivamento, está aqui vivo. É isso. Não morreu ainda. Claro que muitos já morreram, tá entendendo? Mas está aqui ainda. Sim. Então, o legado de avivamento, de expansão do evangelho. Cara, eu fui na ilha de Combu, eu não vi hospital, eu não vi mercado, mas eu vi casa de oração da Assembleia de Deus. Uma igreja ribeirinha flutuante. Tá parado. Cara, é absurdo. Onde você vai, tem uma igreja de Assembleia no norte e no nordeste do Brasil. Tá entendendo? Então, tipo assim, esse nível de expansão do evangelho, de implantação de igreja, isso precisa, cara, ser reavivado de novo, cara. Trazido de volta, uma pregação do evangelho com o poder de Deus, sinais e maravilhas, para que a gente, de fato, cara, quando eu pousei pela primeira vez em Belém, foi para mim assustador, porque eu só tinha visto esse nível de água em mar, tá entendendo? Mas quando você tá pousando aqui, você fica 10 minutos. É só água. Passando por água doce, você fica assim, mano, cadê a margem desse rio aqui? Você não encontra. Cara. É isso aí. E naquele momento, cara, eu fui tomado pelo Espírito Santo e a voz de Deus veio de uma maneira muito audível dentro de mim, falando assim, as águas do norte e do nordeste vão tocar o Brasil. Entende? Agora, mano, o volume de água aqui, esse negócio. É absurdo, é gigantesco. Cara, estudos dizem, científicos, que existe um rio maior embaixo do rio Amazonas, cara. Caraca. Tá, então, cara, o volume de água, esse volume de água aqui alimenta todo o Brasil. Tá entendendo? Em todo lugar que a gente vai no Brasil, tem um construtor nordestino. Todo prédio... Isso é verdade. Todo prédio do Brasil tem uma mão nordestina e nortista que construiu aquele negócio, cara. Então, o que é o Nordeste? O Nordeste, cara, é um exportador de vida. O Norte e o Nordeste é um exportador de gente que constrói. Entende? Então, o Norte e o Nordeste do Brasil precisam começar a se enxergar como pessoas que influenciam em avivamento. Entendeu? São pessoas que têm avivamento. Que precisa crescer, precisa amadurecer, mas o Sul também precisa amadurecer. Sim. Tá entendendo? Mas existe uma porção específica no Norte e no Nordeste do Brasil que encaixa com o que Deus está fazendo no Sul. E influencia o Sudeste e o Sul. Tá entendendo? Então, cara, se o povo nortista, o povo nordestino tiver essa consciência de não só exportar a cultura, o açaí, o tucupi, tantas coisas maravilhosas que tem aqui, e de cultura mesmo, música e tudo mais, nós somos pessoas que exportam homens de Deus. Nós somos pessoas que exportam... Avivamento. Avivamento. Cara, eu tô no Maranhão, que é o pior PIB do Brasil. O estado do Maranhão é o pior PIB do Brasil. Mas foi o estado que exportou os 2 maiores intercessores do Brasil. Valnice e Hudson Medeiros. É verdade, muito bom. Tá entendendo? E de cidades do interior. Tá entendendo? Muito bom isso. Do interior, entende? É a Valnice. Aquela que teve no Dunamis agora... Valnice. É a Valnice, que é a de intercessão, a braba de intercessão. Isso. Veio do Maranhão, tá entendendo? Então, cara, olha o que o Maranhão deu pro Brasil. Incrível, tá, muito bom. Olha o que o Norte, tudo que o Norte deu pro Brasil, entende? De pessoas de Deus. Entende? É isso, cara. Cara, se a Assembleia de Deus nasceu aqui foi o primeiro lugar, mano,
o Brasil inteiro foi abençoado com a Assembleia de Deus. Sim. Então, e isso veio do norte. O norte tocou o Brasil inteiro. Tá entendendo? Com uma igreja de avamento, uma igreja de mover do Espírito, entende? Então, existe uma força aqui, cara. Assim como geograficamente toda essa região Alimenta é extremamente, exatamente, alimenta o país, é extremamente importante, fundamental para o país. Da mesma forma, espiritualmente, a gente precisa entender que é também. É isso. Cara, ai meu Deus, tem que encerrar, porque você tem que pegar um voo. Tem que pegar um voo de 15 minutos, tem que sair daqui. Eu queria muito continuar, mas você vai voltar aqui depois, a gente vai falar mais. E, pô, muito bom mesmo isso, a gente tá aqui junto. Muito obrigado por você ter vindo. E, cara, olhando para essa câmera aqui, última palavra aí, uma consideração final aí pra galera. Gente, a gente tá passando por uma reforma no Brasil que tá nos preparando para aquilo que Deus quer fazer na nossa nação. E de verdade, independente de quem vai entrar no governo, próximo domingo já é as eleições, independente de quem entrar no governo, a gente tem as nossas preferências, mas independente de quem entrar no governo, Deus permanece governando a igreja, Jesus continua governando a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Brasil. E a gente está para experimentar uma das maiores reformas na igreja do Brasil, reforma apostólica, reforma profética, que vai culminar no grande avivamento que a gente vai exportar para as nações. Então, a gente está prestes a viver grandes coisas, independente de quem entre agora. Isso não interfere, a gente precisa olhar para Jesus e continuar crendo que as palavras proféticas liberadas para o norte, nordeste, sudeste, sul, leste e oeste do Brasil vão se cumprir e a gente vai ser quem Jesus quer que a gente seja nas nações. Então eu estou com muita expectativa no norte e no nordeste ser de fato. E tem um grande movimento, cara, de Deus trazendo pessoas para o norte e para o nordeste para fazer parte. Eu sou um sinal disso, você é um sinal disso. E tem muita gente do sul vindo para cooperar. Então, cara, eu diria que os olhos de Deus estão sobre o norte e o nordeste. Amém. Que vai nos levar para as nações. Então, se você está ouvindo isso, você tem um chamado para o nordeste, para o norte do Brasil, esse é o tempo de você cooperar com o que Deus está fazendo aqui. Amém. Cara, tuas redes sociais, vou deixar no link da descrição, sim, seja no Spotify, seja no YouTube, mas se o pessoal quiser te seguir, Cantarino, Instagram, é isso. Só procurar Cantarino, você vai achar teu livro. Como que faz para adquirir teu livro? Cara, tem a Última Onda, a Igreja do Fim. A Igreja do Fim tá lá pelo Dizascope ou pela Editora Base. Tá. Okay. A Última Onda também? Cara, a Última Onda tá só comigo agora, que tá acabando. Legal. O pessoal manda mensagem no Instagram. Isso, a gente vai trabalhando E isso. Outra coisa que eu ia falar, você tem a mentoria profética. Isso, cara, a gente vai ter uma escola de profetas dia 25 e 26 de novembro, Imperatriz do Maranhão, escola de profetas. Vai ser muito poderoso, já é um outro trabalho aí para levantar profetas no norte e nordeste do Brasil, para ser uma voz para toda a nossa nação. Amém. Valeu, mano. Tamo junto. Nós. Até mais, gente. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.